Eu não digo que eu não sou daqueles que entendem, e aí eu respeito quem pensa diferente, que a reforma começa com Lutero. Eu sou daqueles que entendem que a reforma começou 100 anos antes, na Escócia, com John Hus, ou John Hus. Mas respeito quem pensa diferente. Lutero escreve 95 teses para debater academicamente a venda de indulgências. E que é indulgência? Era um papel ou uma garantia de perdão dos pecados aos que já haviam morrido e também aos vivos, pecados esses já cometidos e ainda a cometer. Isso era indulgência. Lutero, óbvio, após ler Romanos 1, 16 e 17, que cita Abacuque 2,4, ele se converte, é contra essa situação, e sobre isso existem duas ideias principais. A primeira, e a mais aceita pela maioria, é de que no dia 31 de outubro de 1517, Lutero, que também era um professor de teologia em Wittenberg, ele fixa às portas da igreja, em que ele era pároco, lá em Wittenberg, as 95 teses contra a venda de indulgências. Essa é uma ideia sobre esse assunto. A segunda, bem menos popular, mas da qual eu faço parte do grupo que pensa assim, diz que nesse mesmo dia 31/10 de 1517, Lutero postou nos correios da cidade de Wittenberg suas 95 teses contra a venda de indulgências, remetendo-as ao arcebispo Alberto de Mainz, em Mainz, na cidade de Mainz, para um debate acadêmico. Em 1515, 2 anos antes da reforma, o Papa de plantão, Leão X, concedeu uma indulgência plenária. Pastor, pelo amor de Deus, o que é isso? Uma indulgência plenária é um ato da igreja ou do Papa que permite perdoar plenamente os pecados cometidos, tanto pelos mortos como pelos vivos, os pecados já cometidos e ainda a cometer, óbvio, pelos vivos. A indulgência era um certificado garantido pela igreja, que, desculpem-me a redundância, mas que garantia a quem pagasse por ele o perdão dos pecados. Havia até um slogan, naquela época já tinha marketing na igreja, pessoal que não sabia, mas já existia. Havia um slogan que dizia o seguinte: quando a moedinha, porque não tinha nota de papel, era moeda, quando a moedinha atingir o fundo do gasofilácio, o tilintar daquele barulho dela liberaria a alma de alguém que estivesse morto do purgatório, levando-a para o céu. Esse era o slogan dos pregadores, dos vendedores de indulgência. Qual era o objetivo das indulgências? Era o perdão de pecados? Não. O objetivo, e a história está aí para não nos contrariar, mas para confirmar, era o de arrecadar dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro, no Vaticano, em Roma, na Itália. Várias foram as razões que levaram Lutero a escrever as suas 95 teses. Resumidamente, e a muito grosso modo, eu quero destacar pelo menos duas. Das várias razões, duas. Eu julgo essas duas muito significativas, extremamente importantes, fundamentais para o processo da reforma. A primeira razão tem a ver com a vida religiosa das pessoas à época. Essa vida era recheada de falsidade,
de hipocrisia, de mentira e de aparência. As pessoas viviam as suas vidas sem a menor responsabilidade espiritual, sem um compromisso, um comprometimento, um envolvimento sério com Deus, porque as pessoas estavam mais voltadas para as suas vidas sociais, por consequência, uma degradação de valores morais, com vícios, pecados, etc., do que com uma vida com Deus. E aí, para resolver o problema dessa vida degradada, eles compravam as indulgências ou perdão pelos pecados já cometidos, por erros, por falhas e por faltas, inclusive, ainda cometê-los. Hoje, não só se vende o perdão dos pecados nas igrejas, como também se vende a cura, a bênção, a salvação. E pasmem, tem gente vendendo o céu. Tem corretor vendendo o céu. Se você não está vendendo o céu como corretora, você está atrasado, está desatualizado. Tem corretor vendendo o céu. Eu sei que talvez você esteja aí se perguntando, mas peraí, pastor, o senhor está falando de 1515 de 2019, por enquanto de 2015, por enquanto de 1515, estou falando por enquanto do tempo de Lutero. A segunda razão que eu quero destacar é que a vida espiritual nos tempos de Lutero, por conta desse compromisso das pessoas daquela época, com a sociabilidade e com a vida de vícios, de pecados, a vida espiritual nesse tempo ficava relegada a um segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimos planos, em detrimento da vida social. O povo estava muito, mas muito mais preocupado consigo mesmo, com as suas próprias realizações e projetos pessoais, em busca de uma vida de prazer para a carne, do que com atividades da igreja, com atividades do Senhor, com cultos, com oração, com santificação, com evangelização e com testemunho. Na vida do povo, a época de Lutero, primeiro a diversão, o lazer, os compromissos pessoais e depois, só depois disso, se sobrasse tempo, saúde, disposição, interesse, aí talvez viesse a igreja, a vida com Deus. Agora, vejam, 502 anos depois, o que dessas duas razões que eu expus, que para mim são as mais importantes, no nosso contexto, o que mudou? Para mim, absolutamente nada. E eu respeito quem pensa diferente. Mas eu entendo que muita gente não quer nada com Deus porque está mais preocupada consigo mesmo do que com Deus. Está mais preocupada em prazer, em uma vida de prazeres carnais do que numa vida de oração. É só a gente pensar o seguinte, convida as pessoas para um culto de vigília, quantas vêm? Convida para uma festa? Ah, vem um monte. Convida para oração. A gente faz uma vez por ano. Culto da ressurreição, 7 horas da manhã aqui, e é 7 horas. Vem meia dúzia. Ah, convida para uma festa. Então, o que mudou em relação à vida das pessoas, no tempo de Lutero, para com as coisas de Deus, e hoje, para mim não mudou absolutamente nada. O que mudou em termos de prioridade, em termos de compromisso, de devoção, de consagração, de dedicação à igreja, à obra de Deus na vida das pessoas hoje? Nada. Para mim não mudou nada. Se lá em 1517, por conta do descuido da vida espiritual por parte das pessoas, houve a necessidade de uma reforma moral e espiritual, 502 anos depois, é diferente? Entendo que não. Nós também não precisamos de uma reforma hoje, uma reforma moral, religiosa e espiritual. Eu entendo que sim. Eu entendo que a reforma de que nós precisamos hoje passa necessariamente por um grande, sério, verdadeiro e profundo avivamento espiritual. E aí talvez
uma grande questão seja, pastor, o que é um avivamento espiritual? Algumas ideias, algumas interpretações sobre isso. Há grupos que entendem que um avivamento envolve questões de Apocalipse capítulo 3, versículo 15, cujas implicações que os identificam são os dons, as curas, as unções, as revelações, as profecias, o barulho. E para esse grupo, quanto maior for o barulho, maior o avivamento. Quanto maior a emoção, quanto maior o movimento, ainda que esse movimento emocional tenha pouca razão, melhor. Ocorre que, por conta dessa ideia de que o avivamento é isso, é quem é quente, de acordo com Apocalipse 3,15, para esse grupo, os não avivados seriam os frios do mesmo Apocalipse 3,15. E aí, os frios seriam os tradicionais, os históricos, aqueles que se envolvem com rituais culticos. Então, segundo a interpretação desse grupo, avivado é quente, tem o Espírito Santo, tem dons, fazem barulho, porque não se pode conter o poder do Espírito Santo. Detalhe, salvo ledo engano, e se eu estiver errado, me corrijam, lata vazia é que faz barulho. Lata cheia não faz barulho. Se você quiser comprovar, chega na sua casa, enche uma lata que você tenha vazia, com o que você quiser. Água, pedra, areia, cimento, concreto, o que você quiser. Bate nela vazia e vê se ela faz o mesmo barulho cheia. Pastor Enéas Tonini, é que o Milton conheceu, por isso que eu estou apontando para ele. Você também conheceu, né, Chuchu? Você fez projeto para a igreja dele lá, né? O Milton, como arquiteto, fez projeto para a igreja do pastor Enéas Tonini. Então, o pastor Enéas Tonini, um batista, você não sabe quem é, nunca ouviu falar, não tem nem ideia. Um batista pentecostal muito famoso na capital, nos anos entre 1960 e 1990. Ele se posicionava sobre avivamento, e tem livros escritos, afirmando o que não era avivamento. Olha o que um pastor pentecostal, de renome, dizia sobre avivamento. Primeiro, avivamento não é uma nova igreja ou uma nova denominação. Segundo, avivamento não é e nunca será orgulho espiritual ou superioridade espiritual, um ataque de santarronice. Terceiro, pastor Enéas Tonini, avivamento não é barulho, não é gritaria, não é confusão no culto, nem é polêmica. E é um pastor pentecostal quem diz. Quarto, avivamento não é um divórcio da palavra de Deus, trocando-a por inovações humanas e uma libertinagem espiritual em que cada pessoa faz o que bem entende, sem se harmonizar com os demais membros da igreja, o corpo espiritualmente falando de Cristo. Bom, se isso não é avivamento, para um pastor pentecostal, o que é avivamento? O Enéas Tonini responde dizendo assim: avivamento, primeiro, é ter os olhos da alma abertos para ver um mundo mergulhado no pecado, no ódio, nas angústias, na dor, e ter uma palavra firme de protesto contra a prática do mal, da injustiça, contra o pecado e a tirania do diabo. Segundo, avivamento é um braço forte, mas amoroso, contra a frieza espiritual, contra a invasão do mundo nas igrejas, contra as trevas do pecado que procuram ofuscar a lei de Cristo. Isso é um posicionamento de um pentecostal.
Agora vamos para o nosso telhado. O pastor, o reverendo Ashbel Green Simonton, missionário presbiteriano, que aqui no Brasil chegou no dia 12 de agosto de 1859 e que efetivamente implantou o presbiterianismo em solo brasileiro, para ele, avivamento significava, primeiro, recordar a igreja no seu primeiro amor. Segundo, produzir convicção, confissão de pecados. Terceiro, santificar e movimentar a igreja. Quarto, despertar o gosto e a disciplina das práticas devocionais. Leitura bíblica proveitosa, prática da oração, prática da autossondagem, prática da humildade, prática da vigilância e prática da alegria no serviço cristão. Quinto, avivamento leva a igreja a redescobrir a palavra e a obra do Espírito Santo para dele se servir outra vez, como nos dias da igreja dos apóstolos, lá em Atos 2. Bom, depois de nós sabermos, por um pastor pentecostal renomado, e por um pastor tradicional também renomado, o que é avivamento e o que não é, na visão de um pentecostal, a segunda pergunta que eu entendo que é absolutamente óbvia é a seguinte: e quanto à Bíblia? O que nós podemos dizer sobre o que é avivamento à luz da Bíblia? Para responder a essa pergunta, dentre vários textos que nós podíamos nos utilizar hoje, eu quero levá-los a observarmos 2 Crônicas 34, de 1 a 21. Vamos para lá? Abramos nossas Bíblias. Como hoje nós estamos gravando, eu vou pedir que você acompanhe a leitura que farei. 2 Crônicas 34. Vamos nos lembrar que, de acordo com o presbítero William, 2 Crônicas está na Bíblia, entre o Velho e o Novo Testamento. Mais objetivamente, a gente pode dizer que está no Velho. E que, segundo Crônicas, fica imediatamente depois de 1 Crônicas. Então, se você achar aí 1 Crônicas, vai folheando a Bíblia até você encontrar lá 2 Crônicas. Você achou 2 Crônicas? Procura o capítulo 34. Se você não tiver muita familiaridade com a Bíblia, o capítulo é o númerozão, é o número grandão, que está em negrito. Os números menores são os versículos. Brincadeiras respeitosas à parte, o verso 1 começa dizendo assim: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Deus, de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda, porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele, derrubaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição. Quebrou-os, reduziu-os a pó e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhe tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou Judá e Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão até Naftali, por todos os lados, no meio das suas ruínas. Tendo derribado os altares, os postes ídolos e as imagens de esculturas, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Maazéias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor seu Deus. Foram a Ilquias, sumo sacerdote,
e entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus e que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado. Dinheiro provindo das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo o Judá e Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Eles o entregaram aos que dirigiam a obra e tinham a seu cargo a casa do Senhor, para que pagassem aqueles que faziam a obra, trabalhadores na casa do Senhor, para repararem e restaurarem a casa. Deram-no aos carpinteiros e aos edificadores, para comprarem pedras lavradas e madeiras, para as juntas e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá deixaram cair em ruína. Os homens procederam fielmente na obra, e os superintendentes deles eram Jaate e Obadias, levitas, dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para superintenderem a obra. Todos os levitas peritos em instrumentos músicos, eram superintendentes dos carregadores e dirigiam a todos os que faziam a obra, em qualquer sorte de trabalho. Outros levitas eram escrivães, oficiais e porteiros. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã leu o livro ao rei e lhe deu o relatório dizendo: tudo quanto se encomendou a teus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã leu nele diante do Senhor. Verso 19: Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes, ordenou o rei a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, e a Abdom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim e pelos restantes de Israel e Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Queridos, muito bem. O que nós temos aqui para responder à pergunta que foi feita antes da leitura? Olhando para a Bíblia, depois de termos conhecimento do que um pastor pentecostal entende sobre o que é avivamento, e um pastor tradicional, e eles convergindo em muita coisa, o que a gente, olhando para a Bíblia, pode dizer que é um avivamento? Primeiro, olhando para os versículos 14, 15 e 16, o texto que acabamos de ler, nós podemos dizer que avivamento na Bíblia é redescobrir a palavra de Deus. Vejam, por muitos anos, a palavra de Deus esteve esquecida, esteve abandonada, esteve desprezada pelo povo. Os séculos 13, 14, 15 e 16 da nossa era, chamado período negro do cristianismo, foram marcados por um confinamento da Bíblia à clausura. Foi um período de profunda ignorância bíblica. Só o alto clero tinha acesso à Bíblia. E esse alto clero a interpretava e a ensinava a um povo inculto, como eles bem queriam, porque a Bíblia estava escrita numa língua, o povo falava uma outra, completamente diferente. A reforma foi pautada pelo redescobrimento da existência, da vida e da atualidade da palavra de Deus. Lutero mesmo foi transformado quando leu Romanos 1,17. Antes do rei Josias, aqui em 2 Crônicas, ocorreu o mesmo. Alguém deixou a palavra de Deus no templo. Sem a palavra, o povo acabou abandonando
a ordem de Deus, a ponto de precisar de uma reforma estrutural. Olhem para o verso 8. Foi a partir de se redescobrir a palavra e a sua significativa importância e relevância para a vida do povo do Senhor, que principiou um avivamento nos tempos do rei Josias. O que vale dizer que não há verdadeiro avivamento bíblico sem que se redescubra a palavra de Deus e a sua importância para a vida prática. Enquanto a Bíblia esteve no baú, no armário, na estante, no criado mudo, e não na vida do povo, como regra única de fé e prática, não houve avivamento. E não haverá nenhum avivamento. Pode haver barulho, pode haver oba-oba, pode haver manifestações circenses, algumas até imitando shows, mas sem Bíblia, sem avivamento. Segundo, o avivamento bíblico, à luz do texto que lemos, é pôr em prática a Bíblia a partir de sua leitura e exposição. Olhem para os versículos 18 e 19. Os homens do rei acharam o livro da lei, que para os judeus é Deuteronômio. Eles sabiam o que era, sabiam o que continha. Por isso trataram imediatamente de expor, de proclamar ao rei. Em primeiro lugar, verso 19, e depois, por sua vez, a propagar, a anunciar para o povo. Versículo 30, continuidade da leitura que fizemos. Agora, olha que interessante. Quando o rei Josias assume o trono, e nós lemos isso no versos 1, 2, 3, ele tem 8 anos. 11 anos depois que ele assume o reino, ele manda reformar o templo, porque ele estava fechado. Lá pelas tantas, na limpeza que se faz para realizar a reforma, acha-se o livro da lei numa das salas, lá no final, lá no fundo. Vejam, queridos, quanto tempo o povo de Israel ficou sem a palavra de Deus. Houve um momento na vida do povo de Israel que eles ficaram sem a arca. Lá em Samuel diz que eles ficaram 25 anos sem a arca. Aqui, você voltando nos versículos lidos logo no começo, no 8º ano do reinado de Josias, eu disse 11º, errei, desculpa, no 8º ano, verso 3, começou-se a buscar o Senhor. Olhem para o verso 8. No 18º ano do seu reinado. Então vejam, desde que ele começou a reinar, só 18 anos depois se achou a Bíblia, a palavra de Deus, ou o livro da lei. Durante esse tempo todo, a Bíblia ficou lá, esquecida, trancada. Eu li. Alguém me contou. Agora já não sei exatamente se eu li ou se alguém me contou. E não sei se foi contado na igreja, foi dito para mim. Mas eu soube esses dias para trás de uma história muito interessante. Um pastor foi visitar uma família. E ele pediu a Bíblia da pessoa para fazer uma leitura. E ele fez uma leitura. E foi embora. E a esposa, conversando com o marido, disse assim: bem, estou com uma pulguinha atrás da orelha. Falou, por que foi? Olha, tinha um dinheiro colocado aqui, em cima da cômoda, em cima aqui do aparador, e eu estou sentindo a falta de R$100. Será que o pastor pegou? Eu não estou acreditando nisso. Ou nós somos roubados pelo pastor. E ela ficou com aquilo. Um ano depois, o pastor voltou na mesma casa. E aí, a irmã não se conteve e disse: pastor, eu preciso fazer uma pergunta para o senhor.
Faz 1 ano que eu estou amargando isso. E o pastor disse, pois não, irmã. Pastor, tinha R$100 aqui, junto com outro dinheiro no aparador. O senhor pegou? Peguei. Sério? Sério. Porque o senhor não falou para nós? Não, mas eu peguei e coloquei dentro da sua Bíblia. Precisa continuar a história? Por que ela não achou os R$100? Porque ela não teve, durante 1 ano, a iniciativa de abrir a Bíblia, não para procurar os R$100, mas para ler. Porque provavelmente ela acharia a nota de R$100. Queridos, avivamento é redescobrir a Bíblia. Avivamento é ler a Bíblia. Tem muita gente que usa a Bíblia como um amuleto. Abre-a no Salmo 91 para afastar a ação do inimigo. Ainda bem que o criado é mudo. Porque se ele falasse, provavelmente, numa viagem nossa, que ele diria assim, ô, cara pálida, dá para você ler o que está escrito aqui no Salmo 91? Porque a pessoa sabe abrir o Salmo 91, mas não tem a menor ideia do que é escrito lá. Porque a Bíblia é um amuleto. Avivamento bíblico é isso. A palavra de Deus sendo anunciada, pregada, exposta, propagada, estudada. Não basta ler a Bíblia em casa, ter a Bíblia em casa, na loja, no bolso, no carro, debaixo do braço. Ela não é desodorante. Também não adianta trazer na igreja e largar aqui no banco. Isso não resolve. É necessário ler a Bíblia, meditar sobre a sua mensagem, propagá-la, estudá-la. Nós temos escola bíblica dominical aqui. E eu todo domingo tenho uma tristeza de ver bancos vazios, sabendo que um monte de gente, inclusive vários de vocês que estão aqui à noite, não estão de manhã. O reverendo, o rei Josias, só soube do erro do povo e o seu, após ouvir a leitura e a exposição da palavra. O que nos vale dizer que não há avivamento sem leitura, sem estudo, sem exposição, sem prática dos ensinos da palavra de Deus na vida do povo. E em terceiro e último lugar, avivamento é reconhecer biblicamente quem somos diante de Deus com arrependimento. Olhem para o versículo 21. Esse ato de nos reconhecermos à luz da palavra de Deus é o princípio de conversão a Jesus. A palavra nos confronta, nos instiga à mudança de vida. Há muitos que se convencem do erro, da falta, da necessidade de promover mudanças da vida, mas não à luz da palavra de Deus. E por isso, não tem resultado prático na sua vida, porque não muda. Quando se reconhece à luz da palavra de Deus a necessidade da mudança, a necessidade de uma atitude, de comportamento, essa mudança, de fato, ocorre. O que nos vale dizer que não há avivamento sem mudança de vida à luz da palavra de Deus. Nós somos pó, não somos ou temos nada que seja nosso mesmo. Não podemos nos impor, sermos superiores, andarmos de narizes empinados, como se fôssemos os donos do mundo, ou tivéssemos o rei na barriga. Amados, quanta gente há orgulhosa, gente arrogante, quanta gente que é prepotente, quanta gente se acha absoluta. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Avivamento é o ato de eu me reconhecer biblicamente sobre quem sou. E quem sou é alguém que necessita da generosidade e da graça de Deus. Avivamento é humildade nas palavras, nas atitudes, no caráter, no tratamento ao próximo. Avivar é redescobrir a palavra, é pô-la em prática lendo e é se converter a Deus e a sua palavra. Eu quero orar com vocês por um instante
sobre isso. Eu quero que você pense sobre o seguinte: que lugar ocupa a palavra de Deus na sua vida? Que lugar ocupa as coisas de Deus na sua vida? Pastor, o senhor pregou quase sobre isso domingo próximo passado. Sim, quase sobre isso. Era outro texto, outro contexto, outra história, outra situação. Outro contexto, né? Mas a ideia, por conta de estarmos no mês da reforma, é de chamar a nossa atenção para a necessidade que eu entendo de nós termos uma reforma nos dias de hoje, nas nossas vidas. E para essa reforma acontecer, a gente precisa redescobrir o valor da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, talvez nem todos que tivessem que ouvir a Tua palavra estão aqui na noite de hoje. Mas nós que estamos ouvimos. E eu entendo que nós todos precisamos de um avivamento no sentido de voltarmos para a leitura de Tua palavra, no sentido de tê-la como regra única de fé e prática, no sentido de proclamá-la, de publicá-la, de testemunhar sobre a Tua palavra. E de, olhando para ela, sabemos quem somos. Somos Teus servos, nós não impomos nada, não decretamos nada, não determinamos nada, nós imploramos por Tua misericórdia e ação de graça sobre as nossas vidas. E que Teu Espírito Santo nos ilumine para isso. Porque, voltando-nos para a Tua palavra, nós vencemos, como lemos lá em Romanos 8, seremos mais que vencedores. E também, como cantaremos daqui a instantes, nós vencemos em Cristo e por Cristo. Ajude-nos nisso. Oramos no nome de Jesus. Amém.